Fazia 10 graus negativos na noite de Ano Novo. Isso não é um exagero. Era a temperatura literal quando meu pai, Arthur, me empurrou para a varanda dos fundos e eu ouvi o clique grosso da fechadura. A minha ofensa? Eu ousei me defender antes do prato principal. Fiquei ali parada, vestindo um suéter fino, minha respiração embaçando o vidro congelado da porta de correr. Meu maxilar estava tão cerrado por causa do bater dos dentes que doía. Lá dentro, a casa era um retrato de calor, banhada por um brilho suave e dourado. Eu conseguia distinguir minha madrasta, Catarina, oferecendo uma taça de champanhe ao meu pai, sua risada silenciosa, mas visível. Eles eram um cartão postal de festas de fim de ano perfeito. Eu era o lixo esquecido na calçada, esperando para ser recolhido pela manhã. As pontas dos meus dedos já estavam começando a ficar com um tom azul pálido e ceroso. Por um momento, eu genuinamente acreditei que ia morrer bem ali, uma estátua congelada no quintal da minha própria casa. Foi quando um par de faróis afiados cortou a escuridão profunda. Uma longa e escura limusine manobrava pela entrada de carros coberta de neve, seus pneus rangendo suavemente antes de parar diretamente na minha frente. A porta traseira se abriu e uma mulher emergiu na neve que rodopiava, impossivelmente equilibrada em um par de saltos agulha. Era minha avó, Eleonora Vargas, a matriarca e bilionária que todos na nossa família pensavam que havíamos perdido. Ela olhou para mim, uma bagunça trêmula na neve. Não houve oferta de um abraço. Seus olhos passaram de mim para a casa, depois de volta para mim, antes de ela dizer uma única palavra à sua equipe de segurança: demolir. E naquele instante, eu entendi que os milagres de Ano Novo nem sempre aparecem com confetes e resoluções. Às vezes, eles chegam em um carro blindado. Antes de continuarmos com o que aconteceu, por favor, curta este vídeo, se inscreva no meu canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu não vi a minha avó há 7 anos. A última vez que coloquei os olhos em Eleonora Vargas, eu tinha 18 anos, de malas prontas para a faculdade. Ela ficou nos degraus da sua própria mansão palaciana, me observando partir. Ela não acenou naquela época e não estava acenando agora. Ela apenas sentou no banco de trás da limusine, perfeitamente enquadrada pelo interior de couro escuro. Uma imperatriz em seu trono móvel. O vento era uma força física, um empurrão brutal que quase me derrubou. O tremor era incontrolável agora. Meu corpo inteiro parecia vibrar em uma frequência tão alta que meus ossos poderiam simplesmente se estilhaçar. "Bem", disse ela, sua voz baixa, mas penetrante, cortando a ventania com facilidade. "Entre, Lia. Você está deixando todo o ar quente sair. Eu não tive energia para questionar. Estava com frio demais para o choque. Apenas tropecei para frente, minhas pernas parecendo blocos de gelo que não cooperavam, quase caindo dentro do veículo. O assento de couro era abençoadamente quente. O ar lá dentro era denso com o cheiro de luxo, uma mistura de livros antigos, um toque de baunilha e algo nítido como zimbro. A porta pesada se fechou com um baque sólido e o mundo ficou em silêncio. A tempestade havia sumido. Fiquei ali sentada, pingando neve derretida nos tapetes impecáveis, meus dentes ainda batendo com um claque, 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 percussivo, que parecia preencher o silêncio repentino. Enlacei meus braços em volta de mim mesma, tentando forçar um pouco de calor de volta ao meu corpo. Meus dedos estavam de um branco ceroso e gritante. Nem pareciam pertencer a mim. Eleonora não ofegou nem se preocupou comigo. Ela não me envolveu em um abraço frenético e perguntou se eu estava bem, como uma avó normal faria. Mas Eleonora era tudo, menos normal. Ela construiu impérios e esmagou rivais. Piedade não estava em seu vocabulário. Ela simplesmente me observou. Seu olhar era analítico, varrendo do meu cabelo encharcado e congelado até meus joelhos trêmulos, como se estivesse auditando um relatório financeiro e tivesse encontrado um erro gritante. Então,
Ela agiu. Ela se esticou para o assento ao lado dela e pegou um casaco. Era um sobretudo de lã escura, substancial, parecendo quase o casacão de um oficial militar. Ela o jogou sobre o assento e ele pousou com um peso satisfatório no meu colo. Passe os braços pelas mangas, ela ordenou. Hipotermia é uma forma terrivelmente entediante de morrer, Lia. É ineficiente e não tem o menor pingo de dignidade. Eu me atrapalhei com o casaco, meus dedos tão dormentes e rígidos que se recusavam a cooperar. Levei 3 tentativas apenas para guiar minha mão na primeira manga. A lã era densa e um pouco áspera, mas era incrivelmente quente, retendo o calor do carro como um radiador. Puxei-o com força ao redor do meu corpo, enterrando o rosto na gola. Um soluço ficou preso na minha garganta, um espasmo seco e doloroso que era só dor e nenhuma lágrima. Eleonora serviu um copo d'água de uma bela garrafa de cristal e o estendeu. Beba, disse ela. Depois respire, pelo nariz, para fora pela boca. Se controle. Peguei o copo com as 2 mãos, com medo de derrubá-lo. A água estava fresca, não fria. Bebi tudo de uma vez. Pensei que você estivesse na Europa. Grasnei, minha voz rouca e quebrada. O papai disse que você estava. Ele disse que você estava doente, em uma clínica especial na Áustria. Eleonora fez um som curto e agudo, que poderia ter sido uma risada, mas sua expressão não mudou. Arthur diz muitas coisas, comentou ela. Ele sempre preferiu uma realidade que pode ser facilmente editada. Isso o faz se sentir poderoso. Ela virou a cabeça para olhar pela janela. Os vidros da limusine eram tão escuros que éramos invisíveis do lado de fora, mas tínhamos uma visão perfeita. Segui seu olhar. Estávamos estacionados diretamente em frente à casa. A mansão dos Reed. Era um colosso de tijolo e pedra, com 3 andares e pilares imponentes na frente. Parecia deslumbrante na neve, o tipo de lugar onde uma família feliz e amorosa viveria. Através da enorme janela de sacada da sala de jantar, eu podia vê-los claramente. O vidro estava limpo no centro, onde o calor de dentro mantinha o gelo afastado. Era como assistir a uma sessão de cinema particular. Meu pai, Arthur, estava na cabeceira da mesa, resplandecente em seu paletó de veludo. Ele erguia uma taça de champanhe, um sorriso encantador estampado no rosto. Aquele que ele reservava para investidores, vizinhos importantes e qualquer um que ele quisesse manipular. Minha madrasta, Catarina, estava sentada à sua direita, radiante. Ela tinha a mão no braço dele, olhando para ele com pura adoração, usando um vestido de seda carmesim que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. E então eu a vi. Clara, minha meia-irmã. Ela estava sentada na minha cadeira. Ela estava rasgando o embrulho de um presente e eu vi o brilho do papel prateado. Ela tirou uma bolsa da caixa. Reconheci a marca instantaneamente. Era a bolsa exata que eu tinha comentado que queria 3 meses atrás, na época em que eu era ingênua o suficiente para pensar que meus desejos importavam para eles. Clara abraçou a bolsa contra o peito e sorriu radiantemente para o meu pai. Eles pareciam tão aquecidos, tão contentes, tão perfeitos. Olhe para eles, disse Eleonora, sua voz um murmúrio baixo. Uma performance. Eles não se importam, sussurrei, a percepção me atingindo com mais força do que o vento congelante. Estou aqui fora há 1 hora. Está 10 graus negativos e eles estão apenas jantando. Vi meu pai erguer a taça claramente fazendo um brinde. Eu quase podia ouvir as palavras. Um brinde à família, à prosperidade, ao ano novo. Ele nunca olhou para a porta dos fundos. Ele não checou o celular. Ele não parecia ter um único pensamento sobre onde sua filha poderia estar. Ele acredita que venceu, afirmou Eleonora. Ela não estava olhando para a família agora, mas para a estrutura da casa em si.
Ele acredita que se desfez do problema com sucesso. Esse problema é você, minha querida. Você é o problema que ele pretendia resolver esta noite. Eu só queria um pouco dos legumes assados, eu disse, o puro absurdo da situação borbulhando. Foi assim que tudo começou. Pedi a travessa antes que ele fizesse o brinde. Nunca foi sobre os legumes, Lia. Eleonora se virou para mim, seus olhos tão duros e cinzentos quanto granito. Homens como Arthur não punem você por suas ações. Eles punem você por sua existência. Ele te trancou para fora esta noite porque você está viva. Enquanto você estiver viva, você é um lembrete vivo de que ele é uma fraude. Olhei de volta pela janela. Meu pai tomou um gole comemorativo de champanhe, parecendo totalmente satisfeito consigo mesmo. Ele era um rei em seu castelo, mas ele não tinha ideia de que seu castelo já estava sob cerco. Ele não tinha ideia de que, a poucos metros de distância, envolta na escuridão da noite, a verdadeira dona de seu pequeno mundo observava cada movimento seu. Ele está confortável, eu disse. Sim, concordou Eleonora. Ela se recostou no couro macio e cruzou as pernas elegantemente. Aproveite a vista, Lia. Memorize-a, porque o conforto é um luxo e Arthur está prestes a descobrir que seu crédito foi cancelado. Puxei o pesado casaco de lã com mais força. O tremor violento começou a diminuir, substituído por uma dor profunda e latejante nos meus ossos. Observei meu pai rir de algo que Catarina disse. Ele não sabia que seu pequeno show já havia acabado. Para entender de verdade por que eu estava congelando naquela varanda, você precisa entender Arthur Reed. Meu pai não era apenas um homem rígido, ele era um termostato humano, obcecado em controlar a temperatura emocional de nossas vidas. Ele não apenas entrava em um cômodo, ele o gerenciava. Se ele estivesse de bom humor, todos nós tínhamos permissão para nos sentir aquecidos. Mas se ele estivesse com raiva, ou pior, entediado, ele baixava a temperatura até que todos estivessem tremendo de ansiedade. Você nunca sabia o que poderia irritá-lo. Uma nota no boletim, o som de você mastigando sua comida, a inflexão da sua voz quando dizia "Bom dia". Ele nunca foi físico, ele nunca encostou um dedo em mim, ele não precisava. A violência física é grosseira e bagunçada. Arthur preferia uma forma mais refinada de guerra psicológica. Ele chamava isso de formar o caráter. Quando eu tinha 12 anos, acidentalmente deixei uma luz acesa no corredor. Ele não gritou. Ele simplesmente entrou no meu quarto e no banheiro e desatarrachou todas as lâmpadas. Por uma semana inteira, eu tive que viver na escuridão completa após o pôr do sol. Ele disse que estava me ensinando o valor dos recursos. Quando eu tinha 16 anos, tirei um 8,5 em uma redação de português. Ele respondeu removendo a porta do meu quarto. Privacidade é um privilégio conquistado com a excelência, ele me disse calmamente. A mediocridade não merece paredes. Passei minha infância acreditando que isso era normal. Presumi que todos os pais eram assim, que o amor era uma moeda que você tinha que ganhar com perfeição implacável, e mesmo assim, a taxa de câmbio podia mudar a qualquer momento. E então havia a Catarina. Minha madrasta não se importava com o caráter. Ela se importava com as aparências. Sua existência inteira era curada para a fotografia perfeita, o post invejável nas redes sociais, o elogio sussurrado de um vizinho. Ela era linda, impecavelmente vestida e profundamente apavorada de perder sua beleza. Para Catarina, eu não era uma enteada. Eu era um acessório. Se eu parecesse bem, eu era útil. Se minhas conquistas fizessem a família parecer bem, ela entrelaçava o braço no meu e me chamava de sua menina doce para as câmeras. Mas no momento em que estávamos em particular, aquele calor evaporava. Ela tratava meus sentimentos como se fossem manchas em seu tapete branco. Se eu estivesse triste, estava sendo difícil. Se eu estivesse com raiva, era ingrata. Se eu estivesse sofrendo, estava sendo dramática. Sorria, Lia, ela sibilava para mim antes de entrarmos em uma festa. Ninguém quer ver cara amarrada.
estraga a estética. E, finalmente, havia a Clara. 2 anos mais nova que eu, filha de Catarina de um casamento anterior. Ela tinha o cabelo loiro da mãe, olhos azuis grandes e a alma de quem cobiça tudo que é dos outros. Clara não apenas queria coisas, ela queria as minhas coisas. Começou com brinquedos quando éramos crianças. Se eu tivesse uma boneca que ela gostasse, ela tinha que tê-la. No momento em que eu a dava para ela a quebrava. À medida que crescemos, seu foco mudou para minhas roupas, meus amigos e, eventualmente, minhas ideias. Clara aprendeu cedo que Arthur gostava de nos colocar uma contra a outra. Era um jogo para ele. Ele jogava uma migalha metafórica de sua aprovação no meio da sala e nos observava brigar por ela. Quando fiz 25 anos, eu estava completamente exausta. Eu estava quebrada. Passei minha vida inteira me contorcendo para ser a filha que eles queriam. Frequentei a universidade que Arthur escolheu, me formei no curso que ele exigiu, usei as roupas que Catarina aprovava e deixei Clara levar o crédito por meus sucessos. E o que eu ganhei com isso? Ganhei isso aqui. Esta noite, Ano Novo. O incidente que levou ao meu exílio nem foi uma grande briga. Essa era a parte mais trágica. Foi um momento simples e silencioso de honestidade. Estávamos sentados à mesa de jantar. As entradas, ostras, as favoritas de Arthur tinham acabado de ser servidas. A casa estava decorada até o último centímetro. A árvore tinha quase 4 metros de altura, brilhando com luzes brancas e fitas douradas. Eu voltei para casa porque não tinha para onde ir. Minha startup de tecnologia, uma empresa na qual eu havia derramado meu coração e alma por 3 anos seguidos, havia entrado em colapso espetacular na semana anterior. Eu estava oficialmente falida. Havia perdido meu apartamento. Estava profundamente humilhada. Eu tolamente pensei que a família era o único lugar para onde você poderia ir quando chegasse ao fundo do poço. Pensei que se eu estivesse realmente quebrada, eles poderiam de fato estender a mão para me ajudar a levantar. Eu estava errada. O jantar começou com Arthur fazendo uma piada leve sobre meu fracasso. Bem, disse ele, colocando molho mignonette em uma ostra. Pelo menos agora sabemos que você não tem estômago para o mundo dos negócios. É um alívio, na verdade. Agora você pode encontrar um bom homem para cuidar de você. Talvez um executivo que precise de uma boa assistente pessoal. Catarina riu baixinho. Oh, Arthur, pare. Ela tentou o seu melhor. É adorável que ela tenha tentado. Eu não apenas tentei, eu disse, minha voz mal um sussurro. Eu estava olhando para o meu prato. Eu construí algo. Falhou porque meu principal investidor foi roubado no último minuto. Não foi falta de competência, foi sabotagem. Desculpas, disse Arthur com desdém, sem nem olhar para mim. Vencedores encontram uma maneira de vencer. Perdedores encontram desculpas para o porquê de não terem vencido. Eu não sou uma fracassada, eu disse. A mesa ficou em silêncio. Arthur pousou o garfo e o tilintar do metal contra a porcelana soou como um tiro na sala silenciosa. Perdão? Ele disse suavemente. Eu disse que não sou uma fracassada, repeti, levantando o olhar e encontrando o dele pela primeira vez. Eu trabalhei 18 horas por dia. Eu mesma escrevi o código. Eu perdi tudo, pai. Perdi minha casa. Não preciso de um sermão agora. Eu só preciso do meu pai. A temperatura na sala despencou. Vi os olhos de Catarina se arregalarem em alarme, não por mim, mas pelo puro constrangimento social do momento. Você é uma convidada nesta casa, disse Arthur, sua voz perigosamente baixa e calma, e você está falando comigo em um tom que eu não aprecio. Eu não sou uma convidada, eu disse, minha voz tremendo. Eu sou sua filha. Você é uma boca, ele declarou, uma boca barulhenta e ingrata, e francamente estou cansado de ouvi-la. Ele se levantou e caminhou até minha cadeira. Preparei-me, esperando que ele gritasse.
Em vez disso, ele agarrou meu braço, seus dedos como um torno. Você precisa esfriar a cabeça, disse ele, me puxando para ficar de pé. Ele começou a me arrastar para os fundos da casa. Catarina não moveu um músculo. Clara deu uma mordida delicada em sua ostra, me observando com uma expressão de completo tédio. Pai, por favor, implorei. Está congelando lá fora. Eu não tenho casaco. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de levantar a voz, disse ele. Ele abriu a porta com força. O vento ártico me atingiu como uma parede sólida. Ele me empurrou e eu tropecei para a varanda, minhas pantufas finas deslizando na neve. 5 minutos, disse ele para refletir sobre o seu tom. Ele bateu a porta e eu ouvi a fechadura engatar. 5 minutos se tornaram 10. 10 se estenderam para 30. 30 minutos se tornaram 1 hora. Bati no vidro. Implorei. Observei-os passarem para o prato principal. Eu os vi rindo. Ou eles não podiam me ouvir por causa do vento, ou simplesmente escolheram não ouvir. Essa era a verdade fundamental da família Reed. Eles não funcionavam com amor, eles funcionavam com poder. E esta noite, Arthur se sentia poderoso porque podia me fazer congelar. Ele se sentia grande porque podia me fazer pequena. Agora, sentada na limusine, envolta no casaco da minha avó, eu entendi. Cada insulto, cada punição, cada uma de suas chamadas lições, não era porque eu era falha. Era porque eles eram vazios. Eles precisavam da minha dor para se sentirem completos. Arthur precisava de alguém para controlar. Catarina precisava de alguém para menosprezar. Clara precisava de alguém para roubar. Eu era a fonte de combustível deles. Olhei para a janela novamente. Arthur estava servindo mais champanhe. O tremor havia parado completamente agora, substituído por um estranho fogo frio subindo em meu peito. Não era o aquecedor do carro, era raiva pura e destilada. Por 25 anos, eu acreditei na narrativa deles. Acreditei que eu era o problema. Acreditei que tinha sorte por eles me manterem por perto. Olhei para Eleonora. Eles não são uma família, eu disse, as palavras com gosto de cinzas na minha boca. São um bando de vampiros. Eleonora assentiu lentamente. Ela alcançou o botão do interfone perto da maçaneta da porta. Vampiros não se dão bem à luz do sol, disse ela. E certamente não se dão bem quando você corta o suprimento de sangue deles. Ela apertou o botão. Motorista, disse ela. A equipe está em posição? Sim, senhora Vargas. A voz do motorista respondeu rispidamente pelo alto-falante. Prontos ao seu comando. Eleonora olhou para mim, um sorriso minúsculo e perigoso brincando em seus lábios. Você foi a vítima por muito tempo, Lia, disse ela. Como isso te serve? Não, eu disse. Está muito apertado. Bom, disse ela. Então vamos tirar. Olhei para a casa uma última vez. Vi meu pai rindo, minha madrasta se pavoneando e todo o calor que eu ansiava por toda a minha vida. E percebi, com uma clareza chocante, que eu não queria mais entrar. Eu não queria estar aquecida com eles. Eu queria queimar o mundo deles até o chão. Eleonora não tentou me confortar. Ela não deu um tapinha na minha mão, nem murmurou que tudo ficaria bem. Ela apenas me observou, seus olhos afiados e perspicazes, como um falcão rastreando sua presa. Você ainda está tremendo, ela observou. Estou com frio, eu disse. Não, ela corrigiu secamente. Você está aquecida. A cabine está ajustada para 22 graus. Você está tremendo de choque. Você está tremendo porque toda a sua realidade está se fraturando. Ela se serviu de uma bebida da garrafa de cristal, um líquido âmbar girando no copo. Ela tomou um gole lento e deliberado, seus olhos nunca deixando os meus. Diga-me, Lia, por que você acredita que ele fez isso? Puxei o casaco de lã com mais força ao redor do meu pescoço. O cheiro do tecido caro era um pequeno conforto, mas sua pergunta deu um nó no meu estômago. Porque eu respondi, sussurrei. Porque eu estraguei o jantar. Porque sou uma fracassada que faliu sua empresa. E ele tem vergonha de mim. Errado.
disse Eleonora, colocando o copo na mesa com um clique firme, errado em todos os pontos. Ela se inclinou para a frente e, pela primeira vez, vi sua expressão suavizar uma fração. Não era pena, era uma intensidade focada. Ele não te trancou para fora porque você o desrespeitou, disse ela, sua voz baixa e uniforme. Ele não te trancou para fora porque você fracassou. Ele te trancou para fora porque se sentiu pequeno. Eu franzi a testa. Pequeno? Ele é o homem mais poderoso que conheço. Ele controla tudo. A casa, o dinheiro, nossas vidas. Ele não possui nada. Eleonora cortou bruscamente. Chegaremos a isso. Mas olhe para o homem, Lia. Realmente. Olhe para ele. Ela apontou um dedo com unhas bem feitas para a casa. Através do vidro escuro, olhei para meu pai, rindo na cabeceira de sua mesa, corado e vitorioso. Homens fracos, disse Eleonora, precisam de uma testemunha para sua força. Eles precisam de alguém congelando do lado de fora, para que possam se sentir aquecidos por dentro. Se todos na sala estão contentes, Arthur se sente irrelevante. Se todos estão seguros, ele se sente invisível. Ele requer uma vítima para validar sua própria existência. Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Ele acredita que você é o fardo dele, ela continuou. A cruz que ele tem que carregar. Mas ele está errado. Você não é o fardo dele, Lia. Você é o combustível dele. Eu a encarei, sem entender. Combustível? Ele queima você para se manter aquecido, disse ela simplesmente. Ele pega sua confiança, sua alegria e sua paz e joga na fornalha de seu próprio ego. E você permite. Você fica lá e entrega a lenha para ele. Eu não deixo, argumentei, minha voz se elevando. Eu luto. Eu tento ser perfeita. Eu tento fazê-lo feliz. Exatamente, disse ela. Você tenta. Você se apresenta para ele. Você chora por ele. Você implora para que ele te deixe entrar de novo. Isso é o combustível. Ele prospera com o seu desespero. Isso o faz se sentir como um deus. Ela se recostou. Pare de se apresentar, Lia. Olhei para minhas mãos. Elas estavam rosadas agora, o sangue retornando lentamente. Não é tão simples, eu disse. Ele é meu pai. Eu só queria que ele se orgulhasse de mim. Quando perdi minha empresa, tudo o que eu queria era que ele me dissesse que tudo ficaria bem. Ele nunca iria dizer isso, afirmou Eleonora, seu tom impiedoso. Porque se você está bem, então ele não é necessário. Arthur precisa que você esteja quebrada. Por que você acha que ele zombou do seu fracasso? Por que você acha que ele te humilhou na frente da sua madrasta e meia-irmã? Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pairar entre nós. Ele ficou feliz por você ter falhado, disse ela. Minha cabeça se ergueu bruscamente. Isso não é verdade. Ele pagou pela minha faculdade. Ele quer que eu seja bem-sucedida. Ele quer que você seja bem-sucedida o suficiente para ser um bom reflexo dele. Mas nunca tão bem-sucedida que não precise mais dele. Ela corrigiu. Há uma diferença crucial. Um pai forte cria seus filhos para voarem para longe. Um pai fraco corta suas asas para que sejam forçados a ficar no ninho e implorar por migalhas. Senti uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. Desta vez, não era do frio, era do calor escaldante da verdade. Explicava tudo, explicava por que ele nunca comemorou minhas conquistas, apenas insistiu nos meus erros. Explicava por que ele ignorou meu lançamento bem-sucedido, mas parecia se deliciar com meu colapso espetacular. Explicava sua pena. Pena é apenas outra forma de controle. Se você tem pena de alguém, está se colocando acima dessa pessoa. Ele é um valentão, sussurrei. Ele é um homem pequeno em uma cadeira muito grande, corrigiu Eleonora. E esta noite, vamos tirar essa cadeira dele. Ela pegou um espelho compacto de sua pequena bolsa preta, abriu-o e me entregou. Olhe para si mesma, ordenou. Eu olhei. Meu reflexo era um desastre.
Meu cabelo era um emaranhado molhado. Meu rímel havia deixado rastros escuros em minhas bochechas. Meus lábios estavam rachados e pálidos. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Estou horrível, eu disse, tentando devolver o espelho. Não, insistiu Eleonora, inclinando o espelho de volta para o meu rosto. Olhe mais de perto. Você parece uma sobrevivente. Encarei meu próprio reflexo. Além da maquiagem borrada e da exaustão, meus olhos pareciam diferentes. Eles não estavam mais suplicantes. Estavam duros. Ele imagina que você está lá fora chorando, disse Eleonora. Ele imagina que você está encolhida perto da porta, tremendo e implorando por sua misericórdia. Ele se imagina, em 10 minutos, abrindo a porta magnanimamente, e você rastejará de volta, se desculpando profusamente por arruinar a noite dele. Você será grata, você será submissa, e ele se sentirá como um rei benevolente perdoando um camponês. Ela fechou o espelho com um estalo. É isso que vai acontecer, Lia. Olhei para a casa, olhei para o homem que me deixou para congelar. Lembrei-me da sensação do gelo se infiltrando nos meus ossos. Lembrei-me do sorrisinho presunçoso no rosto de Clara. Não, eu disse. A palavra foi sólida. Pesada. Bom, disse Eleonora, então seque o rosto. O tempo das lágrimas acabou. O tempo dos negócios começou. Ela me entregou um lenço de papel. Limpei as manchas pretas debaixo dos meus olhos. Alisei meu cabelo. O que vamos fazer? Perguntei. Eleonora sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um predador que acaba de avistar um portão aberto. Vamos ensiná-lo uma lição sobre controlar a temperatura, disse ela. Ele gosta de deixar o ambiente frio. Vamos ver como ele se sai quando o ambiente decide controlá-lo. Eleonora apertou o botão do interfone novamente. Motorista, disse ela, sua voz tão nítida como se estivesse pedindo um café. Corte a energia da residência principal. Entendido, senhora Vargas, o motorista respondeu imediatamente. Eu me endireitei. Você pode fazer isso? Eu sou dona da rede de energia de todo este setor do município, disse ela calmamente. Minha empresa que instalou em 1998. Arthur nunca se preocupou em mudar os códigos de acesso administrativo. Ele assume que os serviços públicos são uma forma de mágica que simplesmente acontece para ele. Ela voltou seu olhar para a casa. Observe. Eu observei. Dentro da sala de jantar, o cenário ainda era perfeito. Catarina estava levando um garfo à boca. Arthur estava servindo mais champanhe. Clara estava admirando sua nova bolsa. E então, em uma única e silenciosa batida, o mundo deles acabou. Piscar. A casa sumiu. O brilho quente do lustre desapareceu. As luzes cintilantes na árvore de 4 metros se apagaram. As lâmpadas do corredor, as luzes da varanda, as janelas brilhantes nos andares superiores, tudo foi extinto em um instante. A casa se tornou uma tumba enorme e preta contra a neve que rodopiava. Soltei um pequeno suspiro. Foi de tirar o fôlego ver algo tão grande e brilhante ficar tão escuro, tão rápido. Faze um completa, murmurou Eleonora. Por alguns segundos não houve nada. Apenas uma silhueta escura. Então, o pânico começou. Pequenos e frenéticos feixes de luz apareceram na janela da sala de jantar. Lanternas de celular movendo-se descontroladamente. Vi um dos feixes balançar para cima quando alguém, provavelmente Catarina, se levantou rápido demais. Podia imaginar o caos lá dentro, a confusão, o silêncio chocante que se segue quando o barulho no zumbido do aquecedor e da geladeira cessa de repente. Vai ficar frio lá dentro rápido, eu disse. Sim, concordou Eleonora. Vai, o isolamento daquela casa tem décadas. Sem o aquecedor funcionando, a temperatura ambiente cairá a 5 graus na primeira hora. À meia-noite, eles conseguirão ver a própria respiração. Ela ajustou a gola do casaco. Ele queria que você sentisse o frio, Lia. Agora ele pode compartilhar a experiência. Observei os feixes de lanterna dançarem pela sala. Vi uma figura, meu pai.
mover-se em direção à janela e pressionar o rosto contra o vidro, tentando ver para fora. Ele não podia nos ver. Nosso carro era apenas uma forma escura nas sombras da entrada, seu motor funcionando quase silenciosamente. Éramos completamente invisíveis, mas a lanterna em sua própria mão iluminava seu rosto perfeitamente. Ele parecia irritado, ainda não assustado, apenas irritado. Ele provavelmente estava assumindo que era uma simples queda de energia por causa da tempestade, culpando a companhia de eletricidade ou o tempo. Ele não tinha ideia de que isso era pessoal. Ele provavelmente está indo para o porão verificar o quadro de disjuntores, adivinhei. Deixe-o, disse Eleonora. Os disjuntores estão bons. Eu mandei cortar fisicamente a linha principal na caixa de junção no final da entrada. Minha equipe cuidou disso enquanto conversávamos. Eu a encarei atônita. Você trouxe uma equipe? Eu nunca viajo sozinha, disse ela, e nunca entro em uma negociação hostil sem vantagem. Vantagem. Era isso. Não era uma avó visitando para as festas. Era uma investidora agressiva, preparando uma tomada de controle hostil. Sentamos ali no carro escuro e quente, observando os vagalumes frenéticos de suas lanternas. Vi a silhueta de Clara se mover em direção ao corredor, provavelmente para encontrar um casaco. Vi Catarina parada, congelada no lugar, abraçando-se, e então um sentimento estranho me invadiu. Uma hora atrás, eu era a vítima. Eu era a garota trancada do lado de fora em uma nevasca. Eu era a que tremia, impotente, esperando pela misericórdia de outra pessoa. Mas agora eu estava do outro lado do vidro. Eu estava aquecida. Eu estava segura. E eu era a pessoa que os observava se atrapalhando no frio e no escuro. A dinâmica de poder havia virado tão rápido que estava me dando vertigem. Como se sente? Perguntou Eleonora. Ela estava me observando, não a casa. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com o ar quente e com o cheiro caro do carro. Eu me sinto... Procurei a palavra. Eu me sinto como o interruptor principal. Bom, disse ela, porque você é. Ela alcançou o bolso lateral da porta e tirou uma pasta de arquivo grossa, jogando-a no meu colo. Leia isso, disse ela. Temos cerca de 10 minutos antes que o frio realmente comece a incomodá-los. Você precisa entender exatamente no que está se metendo. Abri a pasta. Uma pequena luz de leitura focada acendeu acima da minha cabeça. A primeira página era um documento intitulado Vargas Holdings, Transferência de Ativos. Percorri as linhas de jargão jurídico denso, as datas, as assinaturas. E então meus olhos se fixaram em um item. Retirada não autorizada. Suspeito. Arthur Reed. Valor. R$1.500.000. Data. 18 de outubro de 2023. Olhei para cima, minha boca aberta. Ele roubou de você. Ele tentou, corrigiu Eleonora. Ele falsificou minha assinatura para sacar de um fundo fiduciário secundário. Ele presumiu que eu estava senil e desligada demais para notar. Ele pensou que eu estava definhando em alguma clínica austríaca, medicada até o esquecimento. Ela sorriu aquele sorriso fino e perigoso novamente. Ele não percebeu que eu sou a dona do banco, Lia. O alerta de fraude foi enviado para o meu celular pessoal antes mesmo que a tinta do cheque secasse. Por que você não o impediu, então? Perguntei. Porque eu estava esperando, disse ela. Eu estava observando. Queria ver até onde a podridão ia. Queria ver o que ele faria com o dinheiro. O que ele fez com ele? Ele comprou um carro esportivo, disse ela, e um colar de diamantes para Catarina. E quitou uma dívida de jogo muito grande e muito urgente. Ela gesticulou em direção à casa novamente. Ele representa o papel do patriarca bem-sucedido, mas está apodrecendo por dentro. Ele está falido, Lia. Ele tem vivido de aparências, crédito e fundos roubados nos últimos 3 anos. Minha mente estava a mil. Os jantares luxuosos, as férias exóticas, os presentes caros. Era tudo uma mentira completa. Ele está falido? Repeti. Na miséria, ela confirmou. E desesperado.
É por isso que ele foi tão cruel com você sobre sua startup. Ele tem inveja. Você realmente construiu algo do nada. Ele apenas rouba coisas e as pinta de dourado para fazê-las passar por suas. Olhei de volta para a casa. Os feixes de lanterna estavam se movendo mais rápido agora. Eu podia praticamente sentir o pânico aumentando enquanto eles começavam a perceber que a energia não voltaria. Meu pai não era apenas um valentão, ele era um ladrão comum, uma fraude. E naquele momento, meu medo desapareceu completamente. Você pode ter medo de um monstro, mas não pode ter medo de um palhaço. E era isso que ele era, um palhaço triste, patético e falido, dançando no escuro. Estou pronta, eu disse, fechando a pasta. Ainda não, disse Eleonora. Deixe-os ficar um pouco mais frios. Deixe a casa cair mais uns 3 graus. Quero que ele compreenda totalmente a física de sua situação. Ela olhou para o relógio, um relógio fino e cravejado de diamantes. Mais 5 minutos, disse ela. Então nós batemos. Acomodei-me no assento e observei a casa escura. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava esperando meu pai me dizer o que fazer. Eu estava esperando o sinal para desmontar seu mundo inteiro. Olhei para a janela onde ele havia brindado a sua pequena família perfeita apenas 20 minutos atrás. Congele, pensei. Congele, seu desgraçado. Foi o pensamento mais honesto que eu já tive. Tínhamos 5 minutos antes da invasão. Dentro da limusine, o ar estava parado e quente. Lá fora, o vento uivava, batendo no carro e sacudindo a estrutura pesada, mas parecia que estávamos em um bunker seguro. Eu estava olhando para a pasta no meu colo, mas minha mente estava voltando para 3 dias atrás, para o momento em que eu voltei para casa. Lembrei-me da viagem chorando por 4 horas seguidas da cidade de volta para a propriedade. Eu havia embalado minha vida inteira em 3 caixas de papelão e uma mala. Minha startup, Otter, deveria ser a próxima grande novidade em transmissão segura de dados. Passei 3 anos da minha vida dormindo debaixo da minha mesa, vivendo de macarrão instantâneo e pulando feriados. Derramei cada gota do meu ser naquele código. E então, apenas 2 semanas antes do nosso lançamento público, meu mundo implodiu. Meu principal investidor retirou seu financiamento da noite para o dia, sem aviso. Uma semana depois, um concorrente, Momentum Corp, lançou um produto quase idêntico ao meu, até mesmo na interface do usuário. Minha empresa foi tornada inútil antes mesmo de ter a chance de abrir as portas. Perdi o aluguel do escritório. Perdi meu apartamento. Eu tinha menos de R$2.000 em meu nome. Então, eu voltei para casa. Recuei para a suposta segurança da mansão dos Reed. Entrei pela porta da frente de cabeça baixa, pronta para implorar por um quarto na casa em que cresci. Lembro-me claramente da reação do meu pai. Ele não me abraçou. Ele soltou um suspiro longo e cansado. Ele olhou para minhas caixas como se fossem sacos de lixo que os coletores haviam esquecido. O fracasso, ele disse. Tem um cheiro distinto, Lia, e você está absolutamente fedendo a ele. Eu tinha acreditado nele. Pensei que era incompetente. Pensei que simplesmente tinha sido superada. Lia. A voz de Eleonora me trouxe de volta ao presente. Ela estava me observando novamente. Você está pensando na sua empresa, disse ela. Não era uma pergunta. Ela faliu, eu disse, minha voz opaca. Eu não fui boa o suficiente. O mercado era muito difícil. Eleonora se esticou e virou uma página na pasta em meu colo. Leia, ela ordenou. Olhei para o documento. Era a impressão de um e-mail. Para Marcus Telles, CEO da Momentum Corp, de Arthur Reed. Assunto: código-fonte do projeto Aether e aquisição. A data era 5 de dezembro. Isso foi há 3 semanas. Uma semana antes de meu investidor retirar o financiamento. Li o corpo do e-mail. Meu sangue gelou. Marcos, como discutimos, em anexo está o algoritmo proprietário do protocolo Aether. Minha filha é brilhante, mas lhe falta perspicácia nos negócios para proteger sua própria criação.
Estou autorizado a agir em nome dela como sócio oculto. Estou preparado para transferir todos os direitos de propriedade intelectual para Mass Momentum Corp pela quantia de 9 milhões de reais depositados na conta das Ilhas Cayman que discutimos. Em troca, você deve lançar imediatamente. Seus investidores ficarão com o pé atrás. A empresa vai quebrar e ela não saberá de nada. São apenas negócios. Atenciosamente, Arthur. Eu não conseguia respirar. O papel tremia em minhas mãos. Ele vendeu, sussurrei. Minha voz soando distante e estranha. Ele não apenas me viu falhar, ele orquestrou tudo. Ele roubou, corrigiu Eleonora, sua voz dura. Ele acessou seus servidores usando a senha de backup de emergência que você deu a ele há 3 anos. Ele baixou o trabalho da sua vida, vendeu para seu maior concorrente e usou o dinheiro para pagar suas dívidas. Eu me senti fisicamente doente. A imagem do meu pai no jantar de hoje, zombando do meu fracasso, passou pela minha mente. Vencedores encontram uma maneira de vencer. Perdedores encontram desculpas. Ele disse isso para mim enquanto comia ostras compradas com o meu dinheiro. Ele me deu um sermão sobre minha incompetência enquanto usava um terno pago com minha própria genialidade. Ele me destruiu, eu disse. A raiva estava voltando, mais quente desta vez, uma fúria incandescente. Ele me viu chorar por 3 dias. Ele me viu empacotar minha vida. Ele me disse que eu não era inteligente o suficiente. Ele te manipulou, disse Eleonora. Ele precisava que você falhasse. Se você tivesse sucesso, teria dinheiro e poder. Você não precisaria dele. E mais importante, ele precisava do dinheiro. Ele canibalizou a própria filha para manter as luzes acesas. Ela apontou para a casa Ghani, para a casa escura. Bem, as luzes estão apagadas agora. Olhei para o e-mail novamente. 9 milhões de reais. Esse era o preço que ele colocou nos meus sonhos. Esse era o valor do seu amor. Como você conseguiu isso? Perguntei. Eu tenho fontes em muitos lugares, disse Eleonora secamente. E Marcus Telles é um tolo arrogante. Ele se gabou do acordo em uma gala de caridade que participei em Londres. Ele não tinha ideia de que Laia Reed era minha neta. Ele apenas achou que era uma história divertida sobre um pai implacável. Ela se inclinou mais perto. Eu comprei os direitos de volta, Lia. Eu a encarei, sem entender. O quê? Eu comprei a Momentum Corp ontem de manhã, disse ela, tão casualmente como se estivesse falando sobre comprar mantimentos. Tomada de controle hostil. Custou-me uma fortuna, mas considero um investimento sólido. Seu código está seguro. Sua empresa está segura. Atualmente está sob o guarda-chuva da Vargas Holdings, esperando o retorno de sua CEO. Senti lágrimas brotando em meus olhos novamente, mas estas eram diferentes. Eram lágrimas de puro e avassalador alívio. Meu trabalho não tinha desaparecido. Eu não era uma fracassada. Você fez isso por mim? Eu fiz isso pela família, disse ela severamente. A família de verdade. A competência deve ser protegida. Os parasitas devem ser removidos. Ela pegou a pasta do meu colo e a fechou. Agora você sabe toda a verdade. Você não é a garotinha triste que não conseguiu vencer na cidade grande. Você é uma inovadora de tecnologia que foi roubada por um vigarista desesperado. Ela me olhou com expectativa. Isso muda como você se sente sobre entrar por aquela porta? Olhei para a casa. Os feixes de lanterna estavam frenéticos agora. Eu podia ver sombras se movendo pelas janelas enquanto eles procuravam por velas ou cobertores, tremendo no frio crescente. Sim, eu disse, minha voz dura como aço. Não sinto mais pena deles. Não sinto que devo nada a eles. Bom, disse Eleonora, sinto que estou prestes a cobrar uma dívida. Eleonora sorriu. Foi a primeira vez que a vi parecer genuinamente orgulhosa. Essa é precisamente a atitude certa, disse ela. Arthur Reed pensa que é o rei deste castelo porque tem uma voz alta e uma mão pesada. Ele está prestes a descobrir que um rei sem reino é apenas um homem sentado em uma cadeira engraçada.
Ela verificou o relógio novamente. O tempo acabou, anunciou ela. A casa está suficientemente gelada. O pânico se instalou. Eles estão preparados para a próxima fase. Ela apertou o botão do interfone. Motorista, disse ela, estamos nos movendo. Sim, senhora. O motor ronronou, mas o carro não avançou. Em vez disso, o motorista acendeu os faróis altos. 2 feixes de luz branca ofuscante cortaram a tempestade de neve, atingindo a frente da casa como holofotes em uma fuga da prisão. A luz inundou a janela da sala de estar, iluminando o caos lá dentro. Pensei nos 9 milhões de reais. Pensei no clique da fechadura na porta dos fundos. Não estou mais com frio, eu disse. Bom, respondeu Eleonora, porque estamos prestes a trazer o fogo. Eleonora apertou o interfone uma última vez. Execute a fase 2. Entrem no local. Soou como um comando militar e, de certa forma, era. As travas das portas da limusine se abriram, o som agudo e alto na cabine silenciosa. Vamos, disse ela. O motorista abriu a porta de Eleonora. Um segundo homem, vestido com um terno escuro e um pesado sobretudo preto, apareceu na minha porta e a abriu para mim. O vento me atingiu novamente, ainda uivando, ainda 10 graus negativos, a neve ainda caindo em flocos grossos e úmidos. Mas desta vez eu nem vacilei. Saí do carro, minhas botas rangendo na neve fresca. Fiquei em pé, ereta. O casaco de lã que Eleonora me deu parecia pesado e protetor, como uma armadura. Abotoei-o até o queixo. Olhei em direção à casa. Da escuridão da entrada, mais 2 homens emergiram, ambos grandes e de ombros largos. Eles usavam fones de ouvido discretos e óculos escuros, apesar de ser o meio da noite. Eles se moviam com um propósito sincronizado e predatório. Segurança, disse Eleonora, parando ao meu lado. Ela havia colocado um chapéu de pele e luvas de couro, parecendo absolutamente impecável, como se fosse dona do próprio conceito de inverno. Eles estão armados? Sussurrei. Eles são advogados, disse ela, o que é muito mais perigoso. Ela gesticulou para o homem à sua esquerda. Aquele é o Dr. Dantas. Ele é meu advogado pessoal. Ele está carregando as notificações de despejo. Ela gesticulou para o homem à sua direita. Aquele é o Sr. Fortes. Ele é segurança particular. Ele está aqui para garantir que, se Arthur decidir ter um de seus ataques de raiva, ele vá ao chão antes de atingir qualquer outra pessoa. Ficamos ali, uma pequena falange na neve. Pronta? Eleonora me perguntou. Olhei para a enorme porta da frente de carvalho e vidro. Era a porta pela qual eu havia passado 1000 vezes. A porta que eu tinha pavor de me aproximar apenas alguns dias atrás, com medo da decepção do meu pai. Agora parecia apenas um pedaço de madeira. Eu não tenho nada, eu disse de repente, um lampejo de dúvida cruzando minha mente. Não tenho dinheiro, nem roupas. Minhas coisas estão todas lá dentro. Eleonora se virou para mim. O vento açoitava seu casaco ao redor dela, mas ela permanecia tão imóvel quanto uma estátua. Você tem as escrituras, Lia, disse ela. Eu pisquei. O quê? Você só não sabe ainda, disse ela com um sorriso fraco e enigmático. Mas saberá em cerca de 3 minutos. Ela gesticulou em direção à casa. Caminhe comigo. Começamos a andar. Não foi uma corrida. Foi uma marcha lenta e deliberada pelo centro da entrada de carros, nosso caminho iluminado pelos faróis da limusine atrás de nós. Nossas sombras se estendiam longas e distorcidas contra a neve, alcançando a casa muito antes de nós, como fantasmas vindo para reivindicar nosso lar. Vi movimento na janela da frente. Meu pai estava lá, pressionando o rosto contra o vidro, semicerrando os olhos contra o brilho ofuscante dos faróis. Ele segurava um castiçal de prata na mão, uma antiguidade que pertencera à minha mãe. Ele deve ter nos visto chegando. 2 mulheres e 2 homens de casacos pretos marchando para fora de uma nevasca. Deve ter parecido absolutamente aterrorizante. Eu esperava que sim. Chegamos aos degraus da frente que estavam escorregadios com uma fina camada de gelo.
Arthur não se dera ao trabalho de mandar jogar sal. Ele provavelmente esperava que um jardineiro fizesse isso no dia de Ano Novo. O senhor Fortes, o segurança, deu um passo à frente. Ele não bateu. Ele não tocou a campainha, que era inútil sem energia de qualquer maneira. Ele simplesmente tentou a maçaneta. Trancada. Claro. Arthur trancava tudo. Portas, janelas, arquivos, emoções. O Sr. Fortes olhou para Eleonora. Ela deu um único e seco aceno de cabeça. O Sr. Fortes enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena ferramenta metálica, uma pistola de arrombar. "Isso é legal?" sussurrei. "A casa é minha", disse Eleonora, sua voz alta o suficiente para o vento carregar. "Tenho permissão para arrombar minha própria propriedade, se perdi minhas chaves." Snap! A fechadura se abriu. O mecanismo pesado girou e a porta se abriu para dentro. O vento correu por nós, soprando um redemoinho de neve para dentro do grande hall de entrada. Entramos. O silêncio na casa era chocante. Normalmente havia música tocando, o zumbido baixo do aquecedor, os sons da vida. Agora não havia nada. Estava mortalmente silencioso e estava frio. O aquecimento estava desligado há quase 30 minutos e os grandes espaços abertos da mansão estavam perdendo calor rapidamente. Eu já podia sentir o frio se infiltrando no ar. Ficamos no hall. Do outro lado do corredor, a sala de jantar era iluminada pela luz trêmula e desesperada de 3 velas na mesa. A família estava lá, parecendo um retrato de refugiados em sua própria casa. Catarina estava enrolada em uma toalha de mesa. Clara estava encolhida ao lado dela, ainda agarrada à sua nova bolsa de grife, tremendo e parecendo furiosa. Arthur estava no meio da sala, segurando o castiçal de prata como uma arma improvisada. Ele parecia lívido. Seu cabelo estava uma bagunça, sua gravata afrouxada. Ele nos olhou na penumbra. "Quem diabos são vocês?" Ele latiu, sua voz ecoando no espaço frio e cavernoso. "Vou chamar a polícia. Saiam da minha casa." O Dr. Dantas, o advogado, deu um passo à frente e ligou uma lanterna potente. O feixe cortou a escuridão e atingiu Arthur em cheio no rosto. Arthur recuou, levantando a mão para proteger os olhos. "Apague isso!" ele gritou, e então Eleonora entrou no feixe de luz. Ela não levantou a voz. Ela simplesmente começou a remover suas luvas de couro, um dedo de cada vez. "Olá, Arthur", disse ela. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais pesado que a neve, mais pesado que a escuridão. Arthur lentamente abaixou a mão. Seu rosto passou de um vermelho furioso para um branco pálido e fantasmagórico no espaço de um piscar de olhos. Ele parecia ter acabado de ver uma aparição. "Mãe", ele sussurrou. "Em carne e osso", disse Eleonora. "Embora eu deva admitir, está um pouco mais frio aqui do que eu esperava. Esqueceu de pagar a conta de aquecimento?" Catarina soltou um gritinho. "Eleonora? Oh, meu Deus, nós pensamos... Arthur disse que você estava... morta?" Eleonora completou por ela. "Incapacitada? Babando em um copo em uma clínica de Zurique?" Ela caminhou para a frente, seus saltos clicando bruscamente no chão de mármore. Clique, clique, clique. Ela parou a cerca de 3 metros dele. "Eu nunca estive doente, Arthur", disse ela. "Eu estava simplesmente cansada de você, então tirei férias prolongadas. Mas todas as férias devem chegar ao fim." Ela fez um gesto para mim. "Dê um passo à frente, Lia." Saí de trás do segurança e entrei no círculo de luz. Meu pai olhou para mim. Ele olhou para o meu pesado casaco de lã. Ele olhou para o meu rosto seco e composto. Ele olhou para o jeito como eu estava parada, não curvada, não encolhida. "Lia", disse ele, sua voz cheia de confusão. "Você... eu te disse para ficar na varanda." "Eu sei", eu disse, minha voz perfeitamente firme. Era a mais firme que já esteve, mas a vovó me ofereceu uma carona, e o carro dela tem um sistema de aquecimento muito melhor que o seu. Clara falou da mesa. "Por que a energia acabou? Vocês fizeram isso? Meu celular está com 10%. Quieta!"
Arthur gritou para ela. Ele olhou de volta para Eleonora, tentando recuperar o equilíbrio. Ele ajeitou o paletó e colocou sua cara de negociador. Mãe, disse ele, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Que surpresa! Uma surpresa maravilhosa. Estávamos bem no meio do nosso jantar de Ano Novo. Por favor, entrem. Podemos... Bem, não podemos oferecer muito calor no momento. A energia parece ter acabado. A energia acabou porque eu mandei cortar, disse Eleonora sem rodeios. Arthur piscou. Você... O quê? Eu cortei a linha, disse ela. Eu queria ver como você lidava com um congelamento. Você parece gostar bastante de usar o frio como ferramenta disciplinar. Pensei que talvez gostasse de experimentar você mesmo. Ela olhou para a mesa de jantar, para a comida, meio comida, esfriando nos pratos. Isso é uma bagunça, disse ela, um reflexo de comando. Ela olhou ao redor da sala com uma expressão de puro desgosto. Você trocou as cortinas, notou ela. Brega. Mãe, por favor, disse Arthur, sua voz tensa. Não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos todos ser razoáveis. A Lia estava sendo difícil. Foi uma decisão de pai. Uma decisão de pai, repetiu Eleonora. Ela se virou para o Dr. Dantas. Dr. Dantas, qual é a definição legal de trancar uma pessoa do lado de fora em temperaturas abaixo de 0, sem roupas adequadas? O Dr. Dantas abriu sua pasta. O som das travas se abrindo ecoou na sala. Tac, tac. Ele tirou uma única folha de papel. 52 minutos de exposição em temperaturas abaixo de 0. Ele recitou em um tom monótono e plano. Exposição a perigo. Em alguns estados, isso poderia ser interpretado como tentativa de homicídio, e dadas as cláusulas específicas do Fundo Vargas. Ele ergueu os olhos por cima dos óculos. Uma quebra material de contrato. Arthur riu. Um som agudo e nervoso. Contrato? Que contrato? Eu sou o pai dela. Não tenho um contrato para criar minha própria filha. Não, disse Eleonora. Você não tem, mas você tem um contrato para morar nesta casa. Ela deu mais um passo. Ou melhor, você... tinha. O ar na sala pareceu cair mais 10 graus. Esta é a minha casa. Arthur cuspiu. Você me deu há 10 anos. Eu te dei acesso, corrigiu Eleonora. Eu nunca transferi a escritura. Ela acenou para o Dr. Dantas. Mostre a ele. O Dr. Dantas colocou um documento na mesa de jantar, bem ao lado da travessa de ostras. A confrontação começa agora, Eleonora sussurrou para mim. Não pisque. Eu não pisquei. Observei meu pai arrancar o papel da mesa. Observei suas mãos tremerem. O acerto de contas havia começado. Ele encarou o papel que o Dr. Dantas havia colocado na mesa. Suas mãos tremendo tanto que o documento chacoalhava. O que é isso? Ele exigiu, tentando soar autoritário, mas sua voz falhou. Isso é um absurdo. Eu tenho o título de posse. Está no meu cofre. Você tem um contrato de arrendamento, disse Eleonora calmamente. Ela tinha se aproximado da lareira fria e escura e estava inspecionando uma partícula de poeira no console, sem sequer olhar para ele. Um arrendamento que eu graciosamente permiti que você assinasse por R$1 por ano. Mas se você quiser ler o parágrafo 4, seção C, encontrará a cláusula de rescisão. Arthur apertou os olhos para o documento à luz bruxuleante das velas. Rescisão? Ele gaguejou. Você não pode rescindir meu arrendamento. Eu moro aqui há 20 anos. Eu fiz melhorias. Você pintou as paredes de bege e vendeu um lustre de cristal bacará antigo para pagar uma viagem de esqui, disse Eleonora, finalmente se virando para encará-lo, seus olhos como lascas de gelo. Isso não é uma melhoria, isso é vandalismo. Catarina se levantou, tremendo violentamente em seu xale improvisado de toalha de mesa. Eleonora, por favor, ela choramingou. Estamos todos congelando. Não podemos discutir isso quando o aquecimento voltar. Não podemos nos sentar e ser uma família. Uma família! Eleonora riu, um som frio e agudo.
É isso que vocês estavam fazendo quando viram Arthur trancar a Lia do lado de fora para congelar? Sendo uma família? Catarina olhou para mim e pela primeira vez ela realmente me viu. Ela viu o pesado casaco de lã, as botas caras, a compostura. Ela viu que eu não era a garota trêmula e patética que havia implorado por uma refeição quente 1 hora atrás. Nós estávamos ensinando uma lição a ela, gaguejou Catarina. Ela estava sendo desrespeitosa com o pai, então vocês tentaram congelá-la até a morte, afirmou Eleonora. Foi só por 5 minutos, mentiu Arthur. Doutor Dantas, disse Eleonora sem se virar. O doutor Dantas olhou para o relógio. 1 hora e 2 minutos, na verdade. A temperatura lá fora está atualmente em 11 graus negativos, com a sensação térmica. De acordo com dados médicos, o congelamento começa a se instalar na pele exposta após 30 minutos. Ele olhou para Arthur com zero emoção. Você não estava ensinando uma lição a ela, Sr. Reed. Você estava cometendo um crime. Arthur bateu o papel na mesa. Eu sou o pai dela! Ele rugiu, o barulho repentino fazendo todos pularem, exceto Eleonora. Eu posso disciplinar minha filha como bem entender. Ela é minha filha e ela vive sob o meu teto. Ah, disse Eleonora, levantando um único dedo. E aí está, a suposição fatal. Ela caminhou lentamente em direção à mesa. Sob o seu teto, ela perguntou suavemente. Sim, Arthur berrou. Meu teto, minha casa, minhas regras. Eleonora sorriu, um sorriso aterrorizante e predatório. Arthur, disse ela, sua voz baixando para um sussurro que carregava mais peso do que todos os seus gritos. Você não possui um teto desde 1998. Ela acenou para o Dr. Dantas. Mostre a ele a escritura de verdade. O Dr. Dantas enfiou a mão em sua pasta novamente. Ele tirou um documento grosso de aparência oficial, encadernado em papel azul. Parecia antigo, suas bordas ligeiramente amareladas. Ele o colocou diretamente sobre a travessa de ostras. 26 anos atrás, começou o Dr. Dantas, sua voz clara e ressonante. A senhora Eleonora Vargas transferiu todos os principais ativos da Vargas Holdings, incluindo esta propriedade, todos os portfólios de ações e o fundo familiar para uma única holding. Arthur respirava pesadamente, suando apesar do frio. E daí? Ele retrucou. Eu controlo a holding. Eu sou o executor. Você era o executor interino, corrigiu o Dr. Dantas. Uma posição temporária, projetada para manter os ativos no lugar, até que uma condição específica fosse cumprida. Que condição? Exigiu Arthur. O Dr. Dantas apontou para a parte inferior do documento. Os bens seriam mantidos em um fundo fiduciário. Ele leu, até que a primeira herdeira direta atingisse a idade de 25 anos. A sala ficou em silêncio absoluto. Senti meu coração bater contra minhas costelas. 25. Eu tinha feito 25 anos na semana passada, no exato dia em que minha empresa entrou em colapso. No dia em que voltei para casa quebrada e chorando, Arthur congelou. Ele encarou o documento. Ele sabia a data. Ele sabia meu aniversário. Não, ele sussurrou. Sim, disse Eleonora. Você não pode fazer isso, gaguejou Arthur. Ela é incompetente. Ela acabou de levar uma empresa à falência. Ela não pode administrar uma propriedade deste tamanho. Ela levou uma empresa à falência porque você roubou a propriedade intelectual dela e a vendeu para seu maior concorrente. A voz de Eleonora chicoteou. Não pense por um segundo que eu esqueci disso, Arthur. Discutiremos as acusações de desvio de dinheiro mais tarde. Agora estamos discutindo a casa. Ela caminhou até mim e colocou a mão no meu ombro. Parecia pesada e reconfortante. Dr. Dantas, disse ela, a partir deste momento, quem é o proprietário legal deste imóvel? O Dr. Dantas olhou para o papel. A escritura de propriedade foi transferida automaticamente a 0 horas e 1 minuto do dia 23 de dezembro, disse ele.
Ele olhou diretamente para mim. A proprietária é a senhorita Leah Reed. A taça de champanhe do meu pai escorregou de seus dedos, atingiu o chão de mármore e se estilhaçou, as gotas restantes de champanhe se espalhando pela pedra branca. Leah? Catarina ofegou, olhando para mim com puro horror. A Leah é a dona da casa? Ela é a dona da casa, confirmou Eleonora. Ela é a dona dos carros, ela é a dona dos móveis, ela é a dona do garfo que você está segurando, Catarina. E ela certamente é a dona do sistema de aquecimento que, como legítima proprietária, ela decidiu desligar para manutenção de emergência. Arthur estava me encarando, seu rosto uma máscara de choque e descrença absolutos. Você sabia? Ele sussurrou para mim. Você sabia o tempo todo. Você me armou uma cilada. Eu dei um passo à frente e o olhei diretamente nos olhos. Não, eu disse. Eu não sabia. Respirei fundo. O ar estava gelado, mas eu me sentia em chamas. Eu voltei para casa pensando que era uma fracassada, eu disse. Voltei para casa acreditando que precisava da sua ajuda. Implorei por um lugar para ficar e você me tratou como um cão de rua do qual mal podia esperar para se livrar. Leah, escute, Arthur começou, sua voz mudando instantaneamente. A raiva se foi, substituída por um charme enjoativamente doce. Era patético de se ver. Ele passou por cima do vidro quebrado, estendendo as mãos como em súplica. Querida, você precisa entender. Eu estava sob muito estresse. Os negócios têm sido difíceis. Eu só estava tentando te fortalecer para um mundo difícil. Ele tentou sorrir, mas era uma coisa fraca e trêmula. Eu sou seu pai, disse ele. Nós somos uma equipe, certo? Você e eu. Pense no que podemos fazer com esta propriedade agora que é sua. Eu posso te ajudar a administrá-la. Você não sabe a primeira coisa sobre administrar uma propriedade deste tamanho. Eu posso... Pare, eu disse. Minha voz não era alta, mas o cortou no meio da frase. Você vendeu minha empresa, afirmei. Ele piscou. O que, Arthur? Eu disse. Você a vendeu para a Momentum Corp por 9 milhões de reais. Você roubou meu trabalho. Você roubou meu futuro. Seu rosto ficou cinza. Como você... Não importa como eu sei, eu disse. Eu sei. Você não é um pai. Você é um ladrão. Virei meu olhar para Catarina. Ela estava agarrando suas pérolas, seus olhos dardejando entre Arthur e eu, calculando furiosamente suas chances. E você? Eu disse a ela. Você ouviu me trancar do lado de fora. Você ficou aí sentada comendo ostras enquanto eu congelava. Você riu. Eu não riu, gritou Catarina. Eu estava nervosa. Foi um riso nervoso. Leah, você sabe que eu te amo. Sempre te tratei como minha própria filha. Você me tratou como um adereço, eu disse. E a Clara me tratou como seu caixa eletrônico pessoal. Clara, que estivera em silêncio todo esse tempo, finalmente se levantou. Isso é ridículo, ela retrucou, pegando sua bolsa nova. Vou para um hotel. Pai, me dê o cartão de crédito. O Dr. Dantas limpou a garganta. Receio que todos os cartões de crédito associados às contas Reed foram congelados há 1 hora, disse ele educadamente. Uma medida de proteção contra a fraude foi acionada pela transferência de propriedade. Clara congelou. O quê? Vocês estão falidos, disse Eleonora, servindo-se de um copo d'água de uma jarra na mesa. Na verdade, é pior do que isso. Vocês estão endividados, os cartões de crédito estão todos no limite. Arthur desabou em sua cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou. Eu tinha um plano, eu tinha tudo sob controle. Você não tinha nada, disse Eleonora. Você estava brincando de casinha com dinheiro que nunca foi seu. Ela se virou para mim. Bem, senhorita Reed, disse ela, esta é a sua casa. Estes são seus invasores. O Dr. Dantas aguarda suas instruções. Eu olhei para eles. Olhei para o pai que me intimidou por 25 anos. Olhei para a madrasta que me fez sentir pequena e feia. Olhei para a meia-irmã que roubou pedaços da minha infância. Todos eles estavam me encarando agora, esperando, torcendo. Leah, disse Arthur, erguendo o olhar.
Havia lágrimas em seus olhos. Lágrimas reais? Lágrimas falsas? Eu não me importava mais. Por favor, é ano novo. Você não pode estar falando sério. Vamos apenas conversar sobre isso pela manhã. Lembrei-me do frio. Lembrei-me do som da fechadura deslizando. Lembrei-me de ficar na neve, observando-os brindar a sua vida perfeita. Olhei para o Dr. Dantas. Quais são minhas opções? Perguntei. Você tem o direito de ordenar o despejo imediato deles, disse ele. Eles não têm contrato de arrendamento, não têm acordo de locação legal. Eles são, aos olhos da lei, posseiros. Despejo, Catarina gritou. Agora, esta noite, em uma nevasca? Está frio lá fora, eu disse suavemente. Cerca de 10 graus negativos. Olhei diretamente para meu pai. Mas não se preocupe, eu disse. Não vou fazer você ficar na varanda. Um lampejo de esperança se acendeu em seus ais. Obrigado, Lia, ele suspirou. Eu sabia que você era razoável. Sabia que você era uma boa pessoa. Não vou fazer você ficar na varanda, continuei, minha voz endurecendo como gelo, porque quero você fora da propriedade inteira. Apontei para a porta da frente. Fora. O silêncio na sala foi absoluto. Lia, Arthur sussurrou. Você não pode estar falando sério. Eu os quero fora, eu disse ao Dr. Dantas. Agora, esta noite, neste exato segundo. Entendido, disse ele. Ele sinalizou para os seguranças. O Sr. Fortes e o outro guarda deram um passo à frente, parecendo enormes à luz bruxuleante das velas. Vocês ouviram a proprietária, o Sr. Fortes resmungou. Vamos, espere, Catarina gritou. Minhas roupas, minhas joias, preciso fazer minhas malas. Você sairá com o que está vestindo, eu disse. Todo o resto nesta casa foi comprado com o dinheiro do fundo. Pertence à propriedade. Pertence a mim. Você não pode ficar com minhas roupas, gritou Clara. Essa bolsa é minha. Acabei de ganhá-la. Na verdade, eu disse, olhando para o papel de embrulho prateado no chão. Essa bolsa foi comprada com um cartão vinculado à conta da qual meu pai roubou. Então, tecnicamente, eu a comprei para mim mesma. Obrigada por desembrulhá-la para mim. Estendi a mão. Clara me encarou, depois para o segurança, que deu um passo ameaçador em sua direção. Com um grito de pura frustração, ela atirou a bolsa em mim. Eu a peguei. Comecem a andar, eu disse. A cena que se seguiu foi caótica, barulhenta e bagunçada, e foi a coisa mais satisfatória que eu já testemunhei. Os guardas começaram a conduzi-los em direção à porta. Catarina estava soluçando, tentando pegar um vaso de prata de uma mesa lateral ao passar, mas o Sr. Fortes o removeu gentilmente de seu alcance. Propriedade da casa, senhora, disse ele. Arthur tentou fincar os pés na porta. Lia! Ele gritou por cima do ombro. Nós somos família! Você não pode fazer isso com a família! Fiquei no centro do hall enquanto o vento soprava pela porta aberta, espalhando neve pelo chão de mármore. Você está certo, eu disse. A família não faz isso. Caminhei até ele e o olhei nos olhos uma última vez. Você era minha família, eu disse, até você trocar as fechaduras. Agora, você é apenas um inquilino ruim. Acenei para o Sr. Fortes. Remova-o. O Sr. Fortes deu-lhe um empurrão firme. Arthur tropeçou para a varanda gelada e escorregou, caindo de joelhos no exato local onde eu estivera, tremendo uma hora antes. Catarina e Clara tropeçaram atrás dele. Ficaram ali na neve com suas roupas de festa, Catarina em seu vestido de seda fino, Arthur em seu paletó de veludo, Clara em uma blusa frágil. Pareciam pequenos, pareciam com frio. Aqui, eu disse. Peguei 3 casacos do cabide de hóspedes perto da porta, casacos finos e baratos que mantínhamos para visitantes. Joguei-os na neve. Eu não sou um monstro, eu disse. Vistam isso. A caminhada até o portão principal é de 1,5 km. Vocês vão precisar. O portão! Arthur gritou, se apressando para vestir o casaco. Não podemos andar até o portão. Deixe-nos pegar um dos carros. Os carros são propriedade da empresa, gritou Eleonora da sala de jantar. Ela havia surgido, segurando uma taça de vinho.
e eu revoguei seus privilégios de dirigir. Além disso, as chaves estão no cofre. Meu pai olhou para nós. Ele olhou para a casa quente e escura que ele governou por 2 décadas. Ele olhou para a filha que ele atormentou. Você vai se arrepender disso! Ele gritou, o vento arrancando as palavras de sua boca. Você vai precisar de mim. Você não sabe como administrar este lugar. Eu vou descobrir, eu disse. Eu aprendo rápido. Aprendi com os melhores. Olhei para Eleonora. Ela piscou. Peguei a pesada porta de carvalho. Adeus, pai, eu disse. Não se esqueça de escrever. Bati a porta com força. Girei a tranca. Clique. O som ecoou pela casa silenciosa. Foi o som da porta de uma cela de prisão se abrindo, não se fechando. Eu estava livre. Encostei as costas na porta e soltei um longo suspiro. Minhas pernas pareciam fracas, mas meu espírito se sentia mais leve do que em anos. Muito bem, disse Eleonora. Ela estava no hall, iluminada pela lanterna do Dr. Dantas, parecendo uma rainha inspecionando seu território conquistado. Acabou? Perguntei. A batalha acabou, disse ela. A guerra pelo seu futuro apenas começou. Temos uma empresa para reconstruir e uma casa para redecorar. Eu não estava brincando sobre aquelas cortinas. São horríveis. Eu ri. Uma risada real e genuína que borbulhou do meu peito e encheu o salão vazio. Não acredito que eles estão realmente andando, eu disse. Na neve. Isso forma o caráter, disse Eleonora secamente. Não era isso que ele sempre te dizia? Ela se aproximou e me entregou a taça de vinho que estava segurando. A nova CEO da Vargas Holdings, disse ela. Peguei a taça. Olhei ao redor da casa escura e fria. Estava congelando aqui, mas eu não sentia. Senti o calor da posse. Senti o calor da justiça. A tomada de controle hostil, eu disse. Tomei um gole. Tinha gosto de vitória. Agora, disse Eleonora, puxando seu casaco de pele um pouco mais apertado. Vamos ligar o aquecimento de novo. Estou congelando. Como fazemos isso? Perguntei. Simples, disse ela, pegando o celular. Eu ligo para o motorista. Ele vira o interruptor de volta na caixa de junção. Ela discou. Motorista, execute a fase 3. Ligue a energia. 10 segundos depois, a casa voltou a funcionar. O lustre acima de nós brilhou com luz, inundando o hall com um brilho dourado. A árvore no canto se acendeu e o aquecedor ligou com um ronco baixo e poderoso. A escuridão se foi. Caminhei até a janela e olhei para fora. Não conseguia mais vê-los. A tempestade já os havia engolido por inteiro. Tudo o que restava eram 3 conjuntos de pegadas se afastando da minha casa, sendo lentamente apagadas pela neve que caía. Fechei as cortinas. Ele me trancou do lado de fora em um clima de 10 graus negativos, para me ensinar uma lição. Ele queria me mostrar que eu era impotente e que sempre precisaria dele. Em vez disso, minha avó chegou e me mostrou quem realmente era dona do reino. Fiquei perto da janela enquanto a casa se enchia de calor, percebendo que família não é sobre sangue. É sobre quem te entrega um casaco quando você está congelando e quem te ajuda a trocar as fechaduras. Se você já foi deixado de fora pelas mesmas pessoas que deveriam te manter aquecido, clique no botão de inscrição. Compartilhe sua própria história nos comentários abaixo. E lembre-se sempre, quando eles te trancam para fora, não fique apenas batendo na porta. Compre o prédio. O silêncio não significa rendição. Significa que você está planejando sua estratégia. Fim da história.